Ficar famoso e virar estrela. Foi uma história indígena que minha avó me contou. A história narra a seguinte situação. Um grupo de crianças malvadas foram com suas mães colher milho. Enquanto as mães colhiam milho e colocavam no cesto para fazer bolo para os seus esposos, algumas dessas crianças roubaram o milho, correram, foram até a sua avó e pediram para que a avó fizesse o bolo para elas. A avó desconfiou da situação e as crianças logo perceberam que a avó poderia contar para outros o roubo que elas fizeram. Então as crianças tiveram a fabulosa ideia de arrancar fora a língua da avó, para que a mesma não pudesse contar a história para os demais. Só depois que arrancaram a língua da avó, se deram conta que mesmo sem a língua, a avó poderia de alguma forma comunicar o roubo que elas fizeram e mais, agora a crueldade que elas fizeram. Então as crianças desesperadas com isso, decidiram fugir para a mata. Ora, quando suas mães chegaram, tomaram ciência de tudo que tinha acontecido, elas ficaram também preocupadas com as crianças. E mesmo as crianças fugindo para a mata, essas mães decidiram ir atrás das crianças. Quando as crianças perceberam que estavam sendo perseguidas pelas mães, elas falaram com o beija-flor, que pegou um cipó e subiu e amarrou no lugar mais alto do céu. As crianças então começaram a subir por esse cipó. Subir, 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 subir. As mães então viram as crianças subindo pelo cipó e, preocupadas, decidiram ir atrás. Calma, meus filhos, não subam por aí. Foram subindo também pelo cipó. Mas o mais interessante, as crianças, ao verem as mães subindo pelo cipó e desesperadas, pensando que as mães poderiam alcançá-las, decidiram então cortar o cipó. As mães então caíram no chão e, ao cair no chão, se transformaram todas em animais selvagens. A primeira vez que eu ouvi essa história, achei ela uma história sem sentido, uma história muito maluca. E todas as vezes que eu conto essa história para as pessoas também ficam sem entender muito bem o sentido da história. Dizem, olha, como é que essas mães se transformaram em animais selvagens? Mas eu acho essa história fabulosa para fazer as pessoas entenderem como um pequeno erro, ao tentar ser encoberto, pode gerar um erro cada vez maior. Como as pessoas que cometem pequenos crimes podem ir se envolvendo em crimes cada vez maiores. Situações de risco que elas podem não conseguir sair com tanta facilidade. Existe um psicólogo que fez estudos nessa área chamado Stanley Milgram. Aconselho aqueles que assistem a investigarem um pouco sobre os experimentos feitos por Stanley Milgram. Tem também um documentário feito pela Netflix chamado The Push, O Empurrão, por Dan Brown, muito bem produzido e que apresenta essa ideia que eu estou nesse momento aqui trabalhando com vocês, como pequenos erros podem levar a erros maiores. You did talk to the auctioneer and you helped him set these prices. It's completed. It's just the... Benny, that sells pills. Chris, what? Chris, I'll call an ambulance, find the pills and bring them back. Chris is enmeshed in a web of lies, and that's important. I need him to feel like there's only one way out when he's told to commit murder. My name is Darren Brown, and the question we're considering is simple. Can we be manipulated through social pressure to commit murder? Mas o ponto que irei destacar aqui é como, à medida que cometemos esses erros maiores, as pessoas que gostam da gente, se preocupam de verdade com a gente, elas tentam correr atrás da gente de alguma forma para fazer com que nós possamos corrigir os erros que nós fizemos, que nós cometemos em outro momento. Assim como as crianças que fugiram para a mata, essas pessoas que cometem erros acabam fugindo para lugares perigosos, lugares a esmos. E o que é mais interessante, em algum momento, essas pessoas que fogem para a mata, que fogem para esses lugares distantes, elas acabam achando que são muito importantes. Elas vão subindo muito alto
como as crianças que começaram a subir no cipó que o beija-flor amarrou no ponto mais alto. Vejam bem, as mães preocupadas foram atrás e as crianças cortaram o cipó. O final da história não é apenas as mães se transformando em animais, mas conta que muitas estrelas que existem no céu são as crianças que ficam com os olhos observando o mal que fizeram a essas mães. Na verdade, esse ponto da história está mostrando como pessoas que usam drogas, pessoas que fazem coisas erradas, e aquelas pessoas que amam de verdade essas e que insistem com essas pessoas que se envolveram com coisas ruins, acabam cortando relações, acabam cortando o cipó. E o mais interessante, essas pessoas se acham por muito tempo muito importantes, como se fossem estrelas no céu. E veem essas pessoas que se preocupam com elas, uma mãe, um pai que desesperado grita com o filho, se preocupa com o filho, saia das drogas, meu filho, não se envolva com isso. E o filho, cheio de si, se sentindo uma verdadeira estrela no céu, olha para os pais, olha para as pessoas que de fato se preocupam com ele e enxerga essas pessoas como se fossem bestas feras, como se fossem burros, como se fossem jumentos, como se fossem animais selvagens que não sabem das coisas. É uma pena de verdade, porque se essas pessoas saíssem do lugar de estrela, deixassem de fugir, quem de fato ama essas pessoas, se aproximassem, com certeza conseguiríamos construir uma mudança mais efetiva. Essa é a mensagem para vocês hoje. Forte abraço e continue nos acompanhando.